Essa semana tem o Dia Mundial da Água, dia 22 de março, e a ONU divulgou um relatório com alertas sobre a crise hídrica que o mundo pode enfrentar. Olha os dados aqui. Hoje, temos 3 bilhões e 600 milhões de pessoas vivendo em áreas onde pode faltar água pelo menos um mês por ano. E se nada for feito, até 2050 esse número pode subir, olha, para mais de 5 bilhões de pessoas. Outro dado preocupante aqui, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas vivem em áreas com risco de inundação, número que pode passar de 1,5 bilhão até o meio do século. Esse nosso mapa aqui agora vai mostrar as áreas mais afetadas pela crise hídrica do mundo. Essas estão aqui em destaque. O Brasil, como a gente vê, está numa situação privilegiada, mas o relatório alerta que a situação por aqui pode mudar, ficar ruim, com o ritmo atual de degradação das áreas verdes. O relatório aponta como um caminho para o Brasil e para o mundo o investimento nas chamadas soluções baseadas na natureza. Em outras palavras, medidas para recuperar e para proteger as bacias hidrográficas. A ONU critica os gastos excessivos em obras como diques, barragens e estações de tratamento e cobra mais cuidado com os recursos naturais. E Brasília está recebendo o Fórum Mundial da Água, que é o maior evento do mundo sobre recursos hídricos. Vamos falar com a Juliana Morrone. Juliana, Brasília recebe o Fórum Mundial da Água. A água mesmo, que é bom, continua difícil, né? Brasília sofre com racionamento há mais de um ano. Agora, tem iniciativa aí de gente protegendo reservatórios? Bom dia. Oi, Chico, bom dia, Ana, bom dia a todos. Já estive lá no Fórum Mundial da Água pela primeira vez aqui no Hemisfério Sul e aqui a população está mais consciente, viu, Chico? Preocupada com o uso adequado da água. Houve uma redução de 16% no consumo em um ano. Aqui em volta, a região é um berço de nascentes que levam água para quase todo o país. O cerrado e a riqueza das águas. E um desafio cada vez maior. Estamos em uma unidade de conservação muito especial, onde há o encontro raro entre duas grandes bacias hidrográficas. E é daqui que vem um alerta. 10.500 hectares de cerrado intactos. A cobra caninana nos lembra que visitas não são bem-vindas. Aqui nesta vereda é onde se encontram as nascentes, que formam a Bacia Tocantins-Araguaia e a Bacia do Paraná, que levam água para norte e sul do país. Paulo conta que a área está cada vez menos úmida. A falta de chuva e a urbanização nos arredores já estão causando mudanças. A gravidade é que essa área de vereda, que antes era água, ela vai diminuir e, consequentemente, afetar a vazão dos cursos d'água que formam essas duas grandes bacias. Ou seja, o que saía de água no Vereda Grande ou no Brejinho, por exemplo, vai diminuir. Nesta região da Bacia do São Francisco, seu Jatobá mede poços há 14 anos e o resultado hoje não é bom. O pessoal está abaixando todo ano, abaixa um pouco. Na terra do Leomar, o racionamento parou o pivô de irrigação e o plantio teve de diminuir em 1/3 para evitar mais prejuízo. Os produtores da região se uniram e fazem um revezamento para economizar água. Os equipamentos hoje tem alguns dias que eles ficam parados, nem todo dia pode ser ligado. Os estudos confirmam a tendência de menos chuva e mais seca. A gente vive uma situação bastante preocupante, né? O que era normal antes já não é normal. Aquela ideia de que o Brasil não tem problema da água por ser um dos países que tem mais água dentro dos seus rios no mundo. Então, precisamos rever a forma de utilizar a água, tanto na agricultura, quanto na cidade, quanto na indústria, para que a gente não tenha problema de falta d'água para as pessoas, que não tem bem substituto para a água. Preservar os reservatórios de abastecimento é fundamental para que haja água na seca. O de Santa Maria não encheu esse ano, mas é cercado de mata nativa. Nesse reservatório onde nós estamos agora, a água infiltra de uma maneira mais eficiente e fica guardada no subsolo. E aos poucos ela vai saindo e abastecendo o reservatório. E com isso nós temos uma água de melhor qualidade e numa quantidade mais previsível. E o reservatório e as pessoas se beneficiam exatamente dessa regulação que a bacia hidrográfica e o solo fazem, no caso, para o abastecimento humano.
No reservatório do Descoberto, que abastece mais da metade da população do Distrito Federal, as margens estão cada vez mais ocupadas. Com a cidade chegando perto, as nascentes e rios da região sofrem. Rosane chegou a pensar em vender o negócio da família. O lago onde havia a produção de peixes secou. E com o rodízio do uso de água, a produção de flores caiu. Hoje, além de tudo isso, a gente faz captação da água da chuva, dos telhados, para a gente poder armazenar. E a gente está optando por variedades, né, de flores que sejam menos exigentes, né, que sejam mais tolerantes à seca. Desde 1950, metade de toda a região de Cerrado foi desmatada. Um total de 1 milhão de quilômetros quadrados. E isso tem consequências na chuva que cai todos os anos. Em 2001, esse rio aqui baixou tanto que a água não dava para consumo e para irrigação ao mesmo tempo. Foi aí que surgiu a ideia de produzir água. Na bacia do Pipiripau, norte de Brasília, os produtores rurais estão aprendendo a criar água e preservar a bacia. Os terrenos ganharam ondulações para favorecer a infiltração da água no solo. A pastagem também mudou de lugar, para longe das nascentes. Os resultados estão aparecendo. É uma água mais limpa, mais pura. Algumas nascentes já apresentam um pouco assim, perceptível de volume de água e já está tendo uma diferençazinha. A Bernadette já plantou 8.000 mudas na beira do rio. Nada de erosão por aqui. O importante é que não desmate, é que plante mais e mais árvores para a gente não passar por um racionamento igual a gente vem passando, né? O presidente Temer participa da abertura do 8º Fórum Mundial da Água, vai oferecer um almoço para os 11 chefes de Estado e de governo estrangeiros que confirmaram a presença aqui em Brasília. O que a gente tem visto, Ana, Chico, são iniciativas pontuais, como da Bernadette, voluntários que têm ajudado aí no reflorestamento e para evitar o desmatamento. E que fazem a diferença, né, Juliana? Obrigada, viu? Até mais.